te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, força daquele que em vós espera, sedes favorável ao nosso apelo. E como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro de vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, segundo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, no versículo de 1 a 6 e de 16 a 18. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atento para não praticarem a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes visto por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a vossa recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orardes, entra em teu quarto, fecha a porta, reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fique com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfume a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai,
que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo essa semana tão especial na liturgia do Evangelho de São Mateus, que é o caminho aí das bem-aventuranças, né? Estamos seguindo essa rotina aqui, que nos leva então a uma compreensão de escutar o que Deus deseja que nós escutamos e praticar aquilo que é santidade na nossa vida. E então esse caminho das bem-aventuranças, ele traz sempre um ensinamento profundo para nós. E hoje, então, a liturgia mostra para nós três grandes práticas da nossa fé. É até chamado de pilares, porque são forma de vida que são central, muito importante para que a nossa vida tenha conformidade com a vida de Deus. Então aqui fala em primeiro lugar, fala da esmola, né? Quer dizer, qual é o sentido do Evangelho? De nós fazer as coisas não para ser visto pelos homens, mas para ser visto por Deus. Claro que o que fazemos de bom, os homens vê. E talvez até ficar agradecido, uns sim, outros não, felizes, uns sim, outros não, mas a finalidade, o objetivo e o ensinamento do Evangelho é que nós vivamos essas práticas e de uma forma aonde não com interesse de uma visibilidade humana, mas sim uma visão divina, porque Deus dá a recompensa àqueles que faz as coisas de coração. Então nós precisamos da recompensa de Deus e não da recompensa dos homens. Então aqui fala do jejum. Jejum é uma prática, a esmola é uma prática que se faz necessário porque eu tenho algo que o outro precisa e o outro precisa e não tem. Então a esmola é olhar para a necessidade do outro. Quer dizer, quando eu olho para a necessidade do outro, porque nós falamos muito, né, da misericórdia de Deus, né? Seja misericordioso como o Pai do céu é misericordioso. Quer dizer, eu olho para a necessidade do outro, por isso então dou aquilo que eu tenho e ele precisa. A oração não é essa oração coletiva, essa oração individual. A nossa vida precisa ter uma relação com Deus através da oração. A oração nos faz nos unir a Deus. Então não é, por isso então essa oração pessoal, essa oração individual. Eu não preciso ficar lá mostrando, usando de palavras extraordinárias em ambiente onde tem pessoas, porque aqui fala que eles faziam na sinagoga, os hipócritas. Não, entra lá no teu quarto, reze a Deus que está oculto, e o Pai que vê aquilo que está escondido, ele dá a recompensa. E assim também, então, o jejum. Quer dizer, o jejum é uma forma de eu me desprender do meu materialismo, da minha ganância, para ter uma vida até me mortificando um pouco, para que eu possa olhar para a minha vida e ver que eu preciso ser melhor. E eu vou ser melhor a partir daquilo que eu desprendo um pouco da minha humanidade para deixar esse Espírito de Deus agir. Então a esmola é uma forma de olharmos para o outro. Esse olhar para o outro sem interesse, mas com o desejo de contribuir com a vida dele, nos faz então ser olhado por Deus. Na oração, eu tenho uma relação com Deus, eu tenho um olhar para Deus, eu tenho uma necessidade que Deus
eu tenho comunhão com Ele. E no jejum, então eu olho para mim. Então eu olho para o outro na esmola, eu olho para Deus na oração e eu olho para mim no jejum. Então essas três práticas faz então eu percorrer esse caminho, que é o caminho da perfeição, que é o caminho da busca das recompensas do céu. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.